Tô vendo que a Aí. minha... Ai, deu tudo certo. Aê! Eu fico até Aquele emocionada. desespero técnico antes da coisa. Não sei se você tava vendo, eu aqui falando com o chat, a gente se comporta, pelo amor de Deus, tem convidado, ninguém. Calma. Gente, eu sou adepta do caos. Nossa, mas é que aqui o caos, ele assim, às vezes passa do limite. Não, não, bora. Com caos mesmo. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô, o chat tá ouvindo direitinho, tá baixo. Quer que eu aumento? Pra ficar mais ou menos a voz da Jana junto com a minha, assim. Fala alguma Precisa coisa. também. Posso mexer no meu microfone também, ou você aumenta por aí? Eu consigo aumentar bem por aqui. Beleza, beleza. Tá. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou aumentar só um pouquinho, porque pelo que eu vi aqui, acho que o meu tá um pouco mais alto. Tá. Beleza. Jana, você tá vendo o chat ou você tá só no Discord? Eu só no Discord, mas eu posso abrir o chat Não, aqui. se você quem sabe. Se você quiser, ou se você quiser que eu leia as perguntas que eles fizerem ou falarem pra você, eu também posso fazer. Você que Pode sabe. ser, pode ser, pode ser, melhor. Porque É. eu vou tentar fazer e eu vou acabar fazendo merda. Não, você que sabe, pode ser. Porque aí o chat fica sabendo que a Jana não está vendo. Não adianta vocês ficarem, entendeu? Tentando levar meme dessa comunidade pra pop da Jana, porque ela não está vendo, tá bom? Mas é só porque senão eu vou acabar me perdendo no lag, nos áudios. Tá de Sim. boa. Porque tem muito lag, gente. Tem muito delay quando a gente tá no Discord do que vai pro. Né, dá uns 5 segundos, eu acho, quando tá bom ainda, do Então, delay. capaz de eu ficar perdida, mas. Tá. É isso, Tranquilo, tá pode. tranquilo. Quando eu ver que a pergunta não é do Thiago, desculpa, a gente não conhece o Thiago, mas é que o Thiago é uma pessoa no chat. Então, quando eu ver que a pergunta não é do Thiago, eu faço pra Jana, tá bom, gente? Pô, já sofreu um bullying. Ele tá acostumado, ele gosta de apanhar. Ó. Gente, eu vou deixar a Jana, primeiro de tudo, se apresentar, tá? Falar quem ela é, o que ela faz, tá? Eu vou tentar ficar calado um momento, que vocês sabem que eu tenho mania de atropelar os convidados, né? Aí depois a gente vai. Pode falar. Não, gente, oi, eu sou a Jana Bianchi, eu sou autora, sou escritora, escrevo em português, inglês, publico aqui no Brasil e no mercado anglófono, fantasia e ficção científica. Eu sou também tradutora, eu traduzo prosa, quadrinho, jogos de tabuleiro, jogo eletrônico do inglês e do espanhol para o português. Eu também sou parte, né, metade do Fantástico Guia, que é uma iniciativa, uma comunidade que a gente tem aqui no Discord, para falar sobre mercado literário, tradução, escrita em português, em inglês, tem grupo de escrita. Agora a gente vai ter, a partir de julho, um concurso de ficção relâmpago e tudo. Então eu sou projeteira em geral, eu digo que eu sou projeteira em geral. E eu traduzi o Língua Nativa para Aleph, foi uma das minhas traduções aí mais legais dos últimos tempos. Então tô bem feliz de estar aqui, adoro falar sobre tradução, sobre língua, sobre livro. Então, assim, só amor. Gente, Jana, tem algum link que você queira passar? A minha moderadora, que é muito ágil, tá passando aqui no chat o seu Insta. Você quer compartilhar, de repente, seu servidor? Tem o meu, tem dois sites que tudo lá tem o meu site, né, que é janabianchi, com ch no final.com.br, e lá tem link para todos os projetos que eu mencionei, meu portfólio e tal. E tem o site do Fantástico Guia, que é www.fantasticoguia.com.br. Lá também tem o link do grupo de escrita, tem o link do servidor e o link do formulário do concurso de ficção relâmpago. Então acho que esses dois, pelo site, consegue achar todas as outras coisas. E nas redes eu sou Jana P. Bianchi no Instagram e Jana P. Bianchi no Twitter também. A moderadora já conseguiu ali, ó, já tá com o site no chat, gente. Pronto, já pode clicar, já pode seguir. Vocês viram que tem um monte de coisa interessante. E nesse chat, Jana, tem gente que já conhecia seu trabalho. Eu não sei se ela tá aqui hoje, mas teve alguém que participou de algum trabalho seu, acho que de antologia. Pode ser, pode ser. Porque tem antologia que eu edito, teve antologia que eu participei, então bem capaz da gente ter se O dia cruzado. que eu anunciei eu lembro que as pessoas falaram, nossa, a Jana! Assim, então tem aqui no chat o pessoal que já te acompanha, já te conhece, já participou com você. Então, muito legal. Legal. Pronto, deixa eu ver. Só um minutinho, gente, eu só vou abaixar a música pra mim, porque a música pra mim está alta e não pra vocês, e eu acabo me perdendo no que eu tô falando, porque eu já me perco falando sozinha. Música. Ainda bem que eu nem tô ouvindo, senão daqui a pouco você vê eu tô lá. Nossa, é ruim, porque aí eu fico tentando ler o chat, tentando falar com você, pensando que eu tenho que falar, e mais a música, já vira um caos. Tá tranquilo.
Gente, ó, então agora oficialmente eu vou começar. Eu falei que eu ia começar a falar algumas coisas com ele sobre o livro, que é mais a parte, assim, pra quem não participou, sabe, da LC, pra quem não viu, então saber do que fala. Mas eu falei, vou esperar a Jane chegar, porque daí você complementa, então fica bem à vontade mesmo, sabe? Porque, assim, às vezes algumas coisas passam despercebidas, né? A gente, sei lá, pensa em umas e a outra pessoa captou outra, sabe? Então, bem à vontade, tá? Show, show. Gente, o livro, então... Ai, já comecei derrubando minhas coisas aqui, meu pai. O Língua Nativa é um livro de ficção científica, distópica, feminista, né? Eu achei maravilhoso, porque assim, é o combo inteirinho. Eu achei maravilhoso. É um livro da Suzette. Eu vou pedir a sua ajuda, Jana. É Haden ou Aden? Você sabe que eu não sei também. Não tem, tá. Não sei também, mas acho que é Hayden, né? Hayden. Eu Tá, não sei ok. Não é, exatamente. vocês viram que eu não acertei nenhuma das hipóteses. Não, mas eu nem sei, tá? Eu nem sei se é isso, não. Não, mas é o que Tenho mais faz certeza sentido. que Suzette sabe que de uma língua pra outra a gente não sabe os fonemas. Então, Exato, gente, né? É uma coisa que vocês escutam falando aqui toda hora. Ninguém tem obrigação de saber fonema de idioma nenhum, sabe? Nem do nosso. Eu digo que nem o português a gente é obrigado, sabe? é verdade. Não, inclusive a gente tava, né, em off, você tava, Jana, é Bianchi? É Bianchi? E, tipo, também... É, porque eu falei assim pro pessoal, nossa, eu preciso perguntar, gente. Eu tô falando Jana Bianchi, mas não tenho certeza. Mas é isso. O meu é Bistafa, mas um monte de gente me chama de Bistafá. Bista... É verdade, Muita. ela é diferente, né? Não sabia também. Muita gente fala Bistafá. E eu falo, gente, mas por que Bistafá? Sei lá, a pessoa olha e acha que tem cara, sabe? E é isso. E tá tudo bem, gente. É nome. Então a Suzette Hayden Eugene. Enfim, a Suzette escreveu este livro em 1984. Eu tava aqui tentando fazer as contas, porque é completamente de humanas, né? Aí o chat me ajudou a 39, ideia. Eu falei, gente, é um pouquinho mais velho que eu. Só isso que eu consegui analisar. Porque eu sou de 88. Falei assim, mais ou menos. Eu ia fazer essa mesma coisa, eu sou de 89, então também tem essa referência. A referência é mais ou menos a nossa idade. Exato. E esse livro, gente, muito resumidamente, né? Porque eu percebi que ele é uma trilogia, né? Eu percebi que ele... Eu fui enganada, caindo beijo, porque achei que era um livro único. Não, é uma trilogia. A hora que eu vi que era uma trilogia, eu falei, é isso, não teremos um final, né? Vida que segue. Eu espero que a Aleph, pelo amor de Deus, entendeu? Aleph, estou aqui, ó, à disposição. Aleph, porque assim, poxa, sabe? Vamos começar os processos, porque, né, até o livrinho chegar... E ele deixa uma coisa no ar aí que eu falei, nossa, preciso desse segundo livro. Então, gente, já estejam preparados que não é um livro único, é uma trilogia. Tem gente aqui do chat que já foi pro original, né? Já foi ler. Boa. Porque não aguentou esperar. Então, assim, vocês têm essa opção também, tá? Mas o livro, muito basicamente, a gente começa num... Peraí que eu recebi uma gank. Só um minutinho. Peraí, que a gente recebeu uma raid. Você está acostumada com a Twitch, Jana? Eu consumo um pouco, mas não muito, então eu sei o que tá acontecendo mais ou menos. Chegou veio um pessoal, deixa eu receber vocês, deixa eu ver. Professor Felipe Leão, é isso? Deixa eu ver se eu consigo ler direitinho. Professor Felipe... Nossa, não tô enxergando, gente. Leão, tá certo. Comuna... Não, peraí. Raid dos Comunas Cinéfilos. Gente, eu tô achando uma chiqueza. O tanto de raid comuna que eu tô recebendo. Sejam bem-vindos. Deixa eu dar... O meu seguir aqui no Professor, eu não conhecia o canal e a comunidade de vocês. Agora já pode deixar que eu já tô lá, tá? Já pode deixar que a hora que eu puder já tô assistindo vocês. Sejam muito bem-vindos, muito, muito bem-vindos. Obrigada demais pela raid, pelo gank. Olá. Oi, gente, olá. Olha lá, o Cortes Pensante está no meio. Eu sabia que tinha dedinho desses comunistinhos safados dessa comunidade. Olha lá, Cortes Pensantes veio, aquela comunista, bem-vinda, viu? Bem-vindos, bem-vindes, Overmushi, bem-vindo, Alan não veio com a raid, ela veio antes, mas bem-vindo também, Alan. Sejam bem-vindos, viu, gente? Deixa eu só contextualizar o pessoal que chegou, então. A gente hoje tá aqui num especial
Eu tô com a Jana Bianchi aqui, que é tradutora desse livro aqui, ó. Que a gente leu aqui na live de forma conjunta, né? A galera pegou aí quem pôde, né? Fez a leitura desse livro pra gente bater um papo hoje, né? Eu tava começando a explicar do que é o livro, então vocês chegaram na hora certa, quem quiser ficar. É um livro, gente, que é um livro, é um romance, é uma ficção, né? Uma ficção científica distópica feminista. Linguística. E tem muito de linguística. Imagina quando chegaram, quando a Aleph chegou pra mim assim, olha, a gente tem esse livro que é uma distopia feminista, linguística, não sei o que, meu Deus, só me manda, só vem, tipo, super Nossa! Eu vi muito sem querer, porque a Aleph me mandou um livro, cadê? Irmãs da Revolução. Eu tava com ele aqui também, que eu tô lendo, ó. Ai, você tá lendo! Aí eu vou pegar o meu também, a gente vai fazer É o livrozinho da Aleph. Pessoal que chegou aí, que é o pessoal pró-revolução, talvez seja interessante, ó, aproveitar para mostrar. Eu recebi esse livro aqui, ó, Irmãs da Revolução, e aí eu falei assim, nossa, que interessante, né, do que se trata. É uma coletânea, né, de contos de várias autoras, e são todos com viés feminista, isso? São contos escritos por mulheres e eles são bem antigos, um range assim grande de coisas. Acho que os primeiros são da década de 80, assim. Tem alguns contos de nomes bem grandes, né? Tipo, Tava Butler, a própria Ursula Le Guin e tal. E eles têm essa temática, assim, protagonistas femininas, protagonistas mulheres, meninas, enfim. Então é bem legal, tô gostando. Tô no começo, né? Eu li alguns contos, mas tô curtindo. Ai, eu tô doida pra ler. Eu vou ter que parar de as coisas acontecer tudo comigo pra eu poder falar assim, eu vou ler, sabe? Depender da Aleph, ele só fica mandando coisa boa e a gente emenda um na outra. E aí foi por causa dele que eu falei, nossa, a Aleph tá com umas publicações assim e tal. Eu achei interessante porque eles mudaram um pouco, né? Assim, eles mudaram a identidade visual. Daí, assim, deu uma chamadinha de atenção. Eu falei, deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Entrei no site da Aleph. Aí eu vi ali, né, na pré-venda língua nativa. E isso também, acho que é uma coisa que a Jana não sabe. Eu tenho um histórico aí de várias lutas em questão de ensino. Eu passei por várias questões. E eu, depois de, assim, decidi voltar a estudar, né? Porque eu tinha largado a escola pra trabalhar muito cedo. E aí, então, eu me formei faz pouco tempo. Apesar de eu ter 35 anos, eu me formei há pouco tempo, né? Em letras. Então, há pouco tempo também, eu fiz o meu TCC, né? E o meu TCC foi sobre racismo linguístico. Que legal! Nossa, tudo a ver, né? Tipo, Sim, é muito a questão de como a língua é trabalhada, né? Como forma de poder na colonização aqui no Brasil, por exemplo, e no mundo, mas assim, muito pensando por esse lado, sabe? E aí, na hora que eu vi, eu falei assim, cara, deve ter muito a ver com isso. E eu tava muito assim, tinha acabado de apresentar, acabado não, já fazia um tempinho. Mas ainda assim, tipo, eu tava muito naquela vibe de estudar aquilo, sabe? Aí eu falei, nossa, imagina, eu vou encontrar um livro de ficção, que é um entretenimento, mas cheio de coisa pra agregar e tal. É muito legal. Aí eu falei, bora, né? Aí eu falei com a Aleph me mandou, né, e promoveu aqui esse bate-papo e tudo, né? Eu falei, então, eu vou contar pra vocês o que me chamou a atenção. Vamos lá. Basicamente, tá, gente? Porque eu acho que ele vai se desdobrando, né? Eu acredito que aí no longo dos próximos 2 livros ainda vai ter bastante reviravolta. Mas, basicamente, assim, gente, parte de uma ideia que a gente tá num futuro, 2200... e qualquer coisa, assim, meados, né? Porque ele vai acontecendo um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, né? Então tem período ali 2100 e tralalá, 2200 e tralalá, né? Então vai seguir, assim, mais ou menos esse período. E aí, tem que lembrar também que é um futuro imaginado por alguém que estava na década de 80, né, gente? Então, assim, tem muitas considerações. A gente tem que contextualizar bastante em que período, né, a autora tá, quem é a autora, naquilo que eu sempre falo, né, tempo, espaço que a autora tá desenvolvendo aquela história, né? Quem é ela ali pro que ela vai pôr no papel, né? E aí, a autora, ela traz uma visão, então, do que ela imagina pro futuro, e nesse futuro que ela imagina, que eu assim, não sei, você imagina um futuro assim, 2200? Eu acho que não ainda, eu acho que é um futuro muito
é muito otimista na questão tecnológica e expansão espacial e tudo mais. Mas assim, eu gosto bastante, apesar dela ser uma ficção científica que eu classificaria pro lado do hard, assim, apesar dela não ser, tipo, tecnologia de foguetes e de coisa assim, ela é uma tecnologia, uma ficção científica que eu chamaria mais hard. Eu gosto bastante dessas ficções científicas que partem de uma premissa que não é tão verossímil, a princípio, mas que você dá aquela abstraída nessa premissa e fala, tá, eu quero entender como partindo dessa base, o que eu vou entender daqui pra frente. Então, eu acho que não é isso, assim, daqui, né, a gente ia dizer 150 anos, 200 anos, mas eu acho que dá pra abstrair bem, a pensar até talvez num futuro um pouquinho mais distante, assim, e considerar que é um bom ponto de partida pra história que ela conta, assim, né? Eu gosto de ter você aqui, Jana, pra falar isso, porque eu vou te confessar que eu sou uma pessoa que não lê ficção científica. Tudo bem, eu Então, compenso. assim, sim, isso é que o pessoal tá cansado de saber, porque eles ficam sempre me recomendando. Eu falo, gente, eu sou uma pessoa que não tem facilidade imaginativa. Eu sou aquela leitora de contemporâneo, de sociedade, de questão do dia a dia, e sabe, assim, eu não sou da fantasia e eu não sou da ficção científica. Eu não tenho muita facilidade pra na minha cabeça alcançar esses espaços, sabe? Então eu não me aventuro tanto, sabe? Acabo ficando mais no contemporâneo. Você sabe que isso eu acho uma coisa bem engraçada do Língua Nativa, porque ele é um livro que eu indicaria para pessoas que não leem ficção científica, porque apesar de ele ser uma viagenzinha, assim, tem essa viagem enfim, civilizações alienígenas e tudo mais, ele é um livro que fala muito, assim, como boas ficções científicas, ele fala muito da sociedade atual, coisas que a gente pode projetar da sociedade atual, ou que seja da sociedade de 1980, da década de 80, que é mais razoável, né? Então eu acho isso bem legal, assim, eu indicaria para pessoas que não têm tanto contato com ficção científica, assim. Tem ali umas viagens, que nem eu falei, algumas coisas, alguns dispositivos, algumas coisas meio malucas, assim. Mas eu acho que talvez ele vem muito na pegada do conto da Aya, por exemplo, que foi uma ficção científica, uma distopia, né? Ficção científica que pegou muita gente que não era do gênero, pela série, mas também pelos livros. E as pessoas conseguiram engajar nessa história, apesar dela ser um gênero mais difícil de navegar, assim, né? Eu sou uma dessas pessoas, porque o conto da Aya, tipo, eu falei, não é pra mim. Daí eu assisti a série, daí eu fiquei assim, meu Deus, nossa, daí que eu fui atrás dos livros, né? Uhum. E aí eu gostei muito, e eu vi bastante coisa que faz conversa, né, essa questão de sociedade e da questão da mulher. Uma questão também. Peraí, deixa eu ver. Acho que antes de entrar nisso, eu vou terminar o resuminho do que é a história, gente. Pra gente depois dar esse contexto assim, sabe, do que faltou, assim, do que não abrangeu a história, né? Pra gente falar meio assim por cima, que eu acho que é importante, e lembrar, né, quem é, de novo, em que período foi escrito e quais eram as lutas em pauta e, de repente, e tudo mais, né? Então, a história ela vai se desenrolar a partir desse futuro, 2200 mais ou menos, onde a humanidade conseguiu já criar colônias no espaço. Então, já consegue povoar alguns lugares, e aí existe até essa troca de diplomática com seres alienígenas, né? Uma coisa que eu acho interessante é que eles batem muito na tecla que ela é movida pelo comércio. Isso eu acho muito importante no contexto desse livro, assim. Existe a colonização, mas é muito assim. A gente precisa estabelecer contato com esse povo. Por quê? Porque esse povo vai trazer muitas coisas boas pra gente? Não, porque eles podem vender um determinado recurso do planeta deles. Isso eu acho bem legal. Ele é o tempo todo dito. É um negócio que eles fecham. Quanto mais raças alienígenas a humanidade puder contatar, mais recursos ela vai poder comprar ou, enfim, negociar. E eu acho que isso é legal como ela deixa isso muito nítido, assim, né? E faz a Mas gente pensar. comercial. E é legal porque faz a gente pensar nesse rumo que a humanidade toma de esgotar recursos naturais, né? E aqui a gente vê que ela faz esses, né? Qual seria a saída, né? A humanidade conseguiria fazer, então, esse comércio, essa troca, né? Essa diplomacia com seres de outros planetas, né? E habitar colônias e tudo mais. Eu achei, assim, eu fico pensando na minha cabeça, assim, porque eu não tenho muita facilidade, sabe? Eu fico assim. E é legal que eles não mostram muito, né? Eles fazem uma coisa, mas eles falam, porque daí que vem do metal, não sei o que, mas a gente não tem muito essa visão da expansão espacial em si, né? A gente tá o tempo todo ali na Terra e falando bem coisas rolando ali na Terra, né?
Sim, e aí eu também fiquei um pouco assim perdida na parte que chegou assim, formas humanoides. Eu falei, beleza, mas eu não consegui imaginar o que eram as não humanoides. As não humanoides. Não, porque tem as humanoides, tem as não humanoides, depois tem as que não são sencientes. Gente, eu Né? não consigo, assim. Que é tipo, uma névoa, é um negócio meio esquisito, que ninguém sabe exatamente o que é. Nossa, a minha imaginação, ela falha miseravelmente, sabe? Nossa, E eu recomendo muito, acho que até a própria Aleph fala bastante desse filme, que é o A Chegada, que é um filme que né, foi indicado ao Oscar e tudo, eu e ele assisti é baseado ele. num... ele é maravilhoso. Nossa, eu amo aquele livro, assim, acho que todo tradutor... Aliás, todo tradutor ama e odeia aquele filme em pedacinhos, assim. Mas é muito legal porque tem isso, da ideia de você imaginar uma coisa que é inimaginável. No caso do filme, uma raça que tem uma relação com o tempo muito diferente da humana ou de tudo que a gente conhece, de qualquer outra raça terrena, né? Animais terrenos, assim. Então eu acho bem legal. Eu assisti esse filme faz tempo, mas só pra lembrar, no filme é meio que fica abstrato, assim, né? Meio que eles não veem esses... É meio atrás Eles de uma... falam que são, acho que eles são heptapods, aí eles são tipo uns bichos assim grandes com umas patas compridas. E aí eles ficam atrás de um. Quando eles descem com essas naves, tem um vidro assim, Ah, eles é ficam isso que eu lembrava. Eles ficam meio assim, você fica meio uma assim, névoa, meio assim, é meio. abstrato, assim, você imagina aí, né? É. Ai, gente, sem imaginação igual eu, já ajudou, ó. Porque eu ficava, caramba, como é que eu vou imaginar um negócio que é inimaginável, sabe? Mas eu me apego muito a isso, porque eu não sou uma leitora muito fajuta de sci-fi, aí eu fico muito apegada em coisas que não deveria. Não, todo mundo é leitor de ficção científica, só não achou, você agora achou a sua ficção científica. E isso que me falaram outro dia, falaram assim, Déia, mas você tem certeza que você não curte ficção científica? Porque a maioria fala muito é muito crítica à sociedade, né? Eu falei, então, Exato. gente, eu não sei o que rola, eu acho que é falta de intimidade mesmo, sabe? Assim, eu sempre fui criada, tipo, lendo muito ficção científica. Meu pai era muito leitor de ficção científica, então tinha livros, tipo, antigos, quando meu pai era jovem, que eu li, assim, na minha juventude e tal. Então eu sempre gostei. E aí, assim, o meu livro preferido da infância era Jurassic Park, tipo, que criança biruta, aos 12 anos, ela andava com Jurassic Park, né? Mas assim, mas eu acho que é isso, eu acho que é muito você achar. Porque, por exemplo, tem gente que não sabe que Jurassic Park é uma ficção científica. É uma aventura, não, é uma ficção científica, né? Fala sobre manipulação genética, enfim, Verdade. enfim. É verdade, é isso mesmo, é a gente achar. Eu acho que o meu é esse tipo, que fala mais de sociedade do que sei lá, enfim. Tecnologia no todo. Então, voltando, a gente tem, então, essa dinâmica deles em tentar aí nesse processo de diplomático com outros seres, tananã. E para isso, eles precisam falar a língua desses alienígenas, né? E aí foi uma grande surpresa, porque eu não imaginava. Não sei se é porque, de novo, eu não tenho imaginação para ficção científica, mas eu não imaginava como eles iam fazer isso, né? Como eles iam buscar pessoas que fossem nativos nas línguas alienígenas para que pudesse ter uma comunicação 100%, né? E aí... É mais que a língua, eles falam muito sobre a cultura, né? Então, não é só aprender a língua, é tipo, saber o que é uma gafe, por exemplo, porque você vai fazer uma relação diplomática e você pode... Até aqui na Terra a gente, né, tem isso. E se você for em tal país e estender a mão, a pessoa vai ficar super ofendida. Ou se você for em tal país e fizer um gesto X, falar uma palavra X, se referir a alguém, enfim. E eles levam isso ao extremo no livro também. Então tem isso, né? De você absorver a língua, aprender a língua como um nativo, porque daí você vai se comunicar de uma forma o mais clara possível, mas tem também isso de você saber lidar com questões culturais que vão interferir na negociação, né? Ai, gente, peraí, desculpa, eu tirei a Jana da tela. Oh, meu Deus, perdão, peraí, é que eu ia só abrir um negócio. É porque eu percebi que o Spotify parou de funcionar e eu vou deixar sem música, tá, gente? Aí eu fui mexer, eu tirei a Jana da tela, perdão, já voltou. E isso é muito interessante, porque aí você fica pensando, né? Porque é muito complexo, né? Você ter uma pessoa que seja nativa a ponto de ter toda essa complexidade de costumes, de cultura, com a língua, porque a língua, eu acho que
A língua, o nativo, ele sempre vai ter, eu acho que por mais fluente que a pessoa seja em outro idioma, eu acho que ainda fica um resquício, né? De quando você é nativo naquele idioma, né? E aí eles querem esse 100%, né? Então eles resolvem colocar crianças em fase inicial, bebês, né? Em contato direto com esses alienígenas que eles... Esse ponto fica um pouco assim, como é que eles pegam? Como é que eles Eu acho que é mantêm? proposital, tá? Eu acho, minha impressão, eu não sei se isso vai ser desenvolvido nos próximos livros, que eu não li ainda, mas eu acho que eles deixam implícito que não se sabe se eles são convidados a participar desse negócio ou se são sequestrados e enfiados lá no bagulho, na interface que eles chamam, que é tem essa sala que é uma sala adequada para o alienígena e uma sala adequada para o ser humano. E eles botam ali um alienígena de um lado, um humano do outro, o bebezinho do outro, a criança, e eles vão interagindo. Eu acho que eles deixam aberto de propósito para você supor aí o que a humanidade faria. Se ela falaria, meu senhor, por gentileza, você pode vir aqui que eu preciso ensinar essa criança a falar sua língua. Ou se pega a pessoa lá e aí se vira aí. Se tá preso, já tá preso mesmo, então... É muito complexo e estranho porque acontecem mortes, né? Então, esses experimentos, eles não dão certo na maior parte das vezes. Porque a história vai se desenvolver dessas tentativas. Na tentativa de falar com os alienígenas não sencientes. Os lá que eu não consigo nem imaginar eles. Isso. E aí acontecem mortes, acontecem problemas, e aí eu fiquei muito intrigada com isso, porque eu falei assim, cara, então, na minha concepção, eu ficava imaginando que era um sequestro que tinha rolado ali, né? Eu acho que eu falaria que é mais pros lados, assim. Eu acho que é meio que uma coisa assim. Até porque você tem que considerar que se eles estão querendo adquirir aquela língua, quer dizer que a humanidade ainda não sabe falar com aquela ser alienígena. Então eu acho que não tem muito um espaço pra falar, veja bem, vem aqui. É mais assim, pegou, botou lá e depois que a gente aprender essa língua aí, a gente se conversa. A gente se vira, depois se resolve. E então tem essa dinâmica e a história vai se construir a partir disso, né? Dessa tentativa aí de muitos erros, procurando um acerto de desenvolver, então, que essas crianças sejam nativas. No momento que está acontecendo, já existem as que são nativas nos idiomas, nas línguas dos que têm o formato, que são humanoides, né? Isso. E aí tem uma outra coisa legal que eu acho bastante interessante nesse livro, é que a gente tá num futuro que ele é totalmente hostil às mulheres, né? Então é como se fosse um futuro para pessoas que não leram ainda e tal. Eu diria que assim, o mundo do conto da Aya, então as mulheres são extremamente inferiores, só que tem mais uma cisão aí na sociedade que são os linguistas e os não linguistas. Porque os linguistas são as únicas pessoas que têm o conhecimento técnico para fazer, e as interfaces, então, para fazer essa coisa, né? Então isso é bem legal também, porque tem esses dois... É como se fosse meio que você divide e estratifica, né? Tem homens linguistas, mulheres linguistas, homem não linguista, mulher não linguista, mas a mulher linguista muitas vezes é mais, né, pior tratada do que o homem não linguista e fica nessa relação de poder meio confusa e dividida em Eu fiquei pensativa porque muitos não gostam dos linguistas, né? E a troco de quê, assim? Porque é meio que uma questão hierárquica mesmo, assim, de, né? Tipo, eles têm o poder de falar e de resolver essas coisas, então são separados, né? Tem a linhagem dos linguistas. E aí fica meio assim, na minha cabeça ficou meio confuso, porque aparece até uma pessoa aí que quer matar linguistas, né? No meio, tipo, várias coisas acontecendo. Tem uma questão meio que eles são considerados... Eles têm um monopólio, né? Eles têm um monopólio da tecnologia que permite que a humanidade se expanda pelo universo. Então é como se eles fossem os bambambãs, assim, né? Então eles têm essa hierarquia, tipo, eles são vistos como pessoas superiores, mas o que acontece... A gente tem a visão bem focada nos Estados Unidos, né? No que seria hoje os Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos... Eles querem quebrar esse monopólio. Então, eles querem aprender antes dos linguistas como fazer esse negócio. E eles vão fazendo várias merdas, porque também isso é o que o governo dos Estados Unidos faz no geral. Mas no livro eles fazem umas merdas. Tá igual tá hoje, assim. Exato. E aí acho que é legal essa coisa, porque assim, os linguistas, eles têm esse monopólio, e aí as pessoas se ressentem, mas ao mesmo tempo elas dependem dos linguistas. Sem os linguistas não tem expansão especial. Então fica essa coisa meio, tipo, truncada, essa relação meio capenga, assim, entre essa parte da sociedade
e os não linguistas, e ainda tem a hierarquia mulher e homem dentro dessas duas categorias, né? Porque quando eu comecei a leitura, eu acreditei que as mulheres linguistas teriam algum, assim, tipo, porque elas estão ali, tipo, elas fazem parte dessa nata né, que detém nessa questão toda tecnológica. Mas não, porque parece que elas são piores do que as que não são, assim. A abertura do livro é muito triste, eu acho, assim, né? Que eles estão conversando sobre... para quem não leu, eles estão conversando... Os homens linguistas estão conversando sobre uma cirurgia de um câncer, dá a entender, né? Que é um câncer de mama, assim, da personagem. Aí eles estão assim, ai, cara, não vamos gastar dinheiro com isso não, sabe? Faz o mais básico aí. Ah, só faz um negócio aí, bota lá no hospital qualquer um, não vamos gastar dinheiro. E aí tem... Ah, mas assim, ela já rendeu muito dinheiro pra nossa linhagem, ela é uma pessoa importante. Ah, mas isso aí já não vai dar muito mais que isso. É tipo um negócio bizarro, assim. E eu lembro que eu comecei essa cena e eu fiquei tipo... E depois chega no momento que eles começam a falar sobre os médicos, né, obstetras, ginecológico, né? Que daí eles falam, eles têm todo um discurso para convencer os homens de que é necessário, não pela saúde das mulheres, mas é necessário para que as mulheres fiquem bem, porque elas estando bem de saúde, elas não vão incomodar os homens. Não o saco, exatamente. Aí eu fiquei, caraca. Porque esse livro é uma coisa legal, né? Cada capítulo tem uma epígrafe que é um documento, uma entrevista, tem epígrafes bem diferentes, assim, isso é bem legal, né? E aí acho que isso é um cara falando num congresso de ginecologia e obstetrícia. Aí um monte de homem falando, gente, precisam cuidar da saúde íntima das suas mulheres. Não por causa delas, isso é o secundário. É só porque senão elas vão encher o saco e tal. Caraca. É um jeito deles, acho que eles conseguirem manter isso, porque provavelmente os homens não querem, né, seguir por essa profissão, porque eles não querem cuidar das mulheres, eles não ligam pra isso. Então, como é que a gente entra, né, na mente dessas pessoas pra elas, né, estudarem isso, pra ter esse profissional, né? Então, vamos dizer que não tem importância nenhuma, né, gente? Mas vamos pensar que é em prol dos homens. Esse livro dá uma dorzinha, assim, de ler. Mas se a gente, assim, se a gente parar pra pensar, eu vou puxar já uma coisa, já que a gente tá nesse assunto, porque tem uma... Ai, eu sempre esqueço o nome da pessoa que escreveu o prefácio. Deixa eu olhar aqui. É a Lene Zumans. Ela fala que... Ela... É aqui? É ela? Eu acho que é. É ela. Não, é. Ela fala sobre essa questão de que tem coisas que são muito estereotipadas no livro, né? Assim, tipo, a parte, quando a gente vai falar sobre esse sistema patriarcal e esse machismo, ele é muito estereotipado. Ele é muito aquilo, assim, chega a ser... E aí e ela faz esse comentário, né, que teve, inclusive, um crítico que leu, né, contemporânea ali, a autora, que... meio que tirou um sarro, porque, nossa, ela criou personagens muito malvados. Tipo assim, nossa, nós homens somos realmente muito maus, uau, tipo... Sim, ele tirou onda da cara dela, sabe? Daí eu tava falando, conforme eu tava lendo mais cedo, eu tava falando pro pessoal, eu falei, gente, mas o que a... Nossa, já esqueci o nome dela de novo. O que ela fala aqui no começo, Ai, como que o meu cérebro não guarda as coisas? Lene Zumans, que tem coisas que estão aí tão descaradas e a gente não percebe. Aí quando a gente lê, a gente acha, tem essa impressão de que é muito. Mas isso tá acontecendo ao nosso redor todo dia. A gente às vezes não tem essa percepção de, olha como isso é descarado, né? E ela cita aqui, né? Ela fala assim, né, ó... o pesadelo patriarcal da trilogia de Eugene pode parecer hiperbólico, mas o pesadelo em pleno século XXI, presidente machista, preconceituoso, um predador sexual, vítimas de assédio sexual que são humilhadas ou descreditadas, legisladores pedindo que pessoas que abortaram sejam condenadas por assassinato. Então, tipo, isso aqui, né, provavelmente ela tá falando do Trump. Não sei, mas a gente tem acho que pelo contexto ela tá falando do Trump, sim. A gente tem, assim, um exemplo belíssimo aqui no Brasil, né? Bolsonaro, né? Com o mesmo tipo de assim, pregando a mesma coisa. Então, assim, não é uma coisa totalmente fora. E eu comentei com eles, não sei se você assistiu, eles ficaram curiosos pra saber. Você assistiu Casamento às Cegas? 3? Assisti. O 3? Assisti.
assistir esse Eu falei pra eles assim, gente, tem uma coisa que aconteceu no Casamento às Cegas, na terceira temporada, que é exatamente, quase que exatamente o que aconteceu no livro. E aí a gente fala, nossa, mas que, né, estereótipo. E ele tá lá, bonitão no Netflix. Que é aquele momento que o... Como é que ele chama? Porque eu sou horrível pra nome. Eu acho... Ele é o... de... Eu acho que é o Thomas, que é o pai da Nazaré, né? Que é o meio que Ah, tá, do livro, eu tô pensando Não, do livro, eu vou fazer o vínculo já. Isso. Ele pega e ele tem ali ele fica ali com uma quedinha por uma personagem. Eu não vou falar com a personagem só pra manter um pouquinho de segredo, sabe? Mas ele fica com uma quedinha ali por uma personagem mulher. E ele... E aí ele acaba indo com ela pra cama, né? E daí ele fica triste. Não porque ele não gostou, porque ele gostou muito, mas porque ela não era. Até esse momento, ela cedeu aos meus coisas. Meu Deus, Tipo, mas eu tava pensando nisso mesmo. Não dá, porque ela cedeu às minhas vontades, então ela não é recatada o suficiente pra mim. Sim. E aí, vocês assistiram? Quem assistiu o Casamento às Cegas? É que eu não lembro. Aí agora eu não vou lembrar mesmo o nome dele. Eu acho que foi aquele Daniel. Isso, porque formou um casal de Dani e Dani, isso. Foi esse daí mesmo. Ele começou a puxar assunto de sexo com a menina, que eu também não vou lembrar o nome agora, perdão, que tava com ele. E ele pergunta... Né? Você gosta de por cima ou por baixo? E ela super, ai, não sei o que, não, super desenvolta normal. Ele perguntou longo ou grosso? Ele perguntou por cima ou por baixo? E ela foi respondendo. Foi ele que começou o assunto. Quando ele saiu da cabine, ele falou assim que ela não era pra ele porque ela falava de sexo abertamente. Pra ele. Ai, já cortou um pouquinho o seu áudio. Repete, por favor. Não, e aí ele falou isso e aí o outro cara olhou pra ele e ficou tipo meio... Ah, eu achei meio nada a ver isso aí, hein? É o auge, né? Porque os outros caras conseguiram identificar, tipo, até os caras identificaram o quanto ele tava sendo babaca, sabe? Então, tipo, que é um exemplo melhor do que as coisas que estão nesse livro, por mais estereotipadas que sejam, acontecem no nosso dia a dia. E às vezes a gente passa batido, porque a gente normaliza. Infelizmente, é o nosso cotidiano e a gente normaliza. Muitas vezes a gente até aposto que tem gente que assistiu e nem, sei lá, nem prestou atenção de repente, sabe? E tá ali, ó, ali na tua cara, então... Eu acho que a ficção científica, ela tem muito essa função de deixar explicitar coisas que a gente já se acostumou e já se insensibilizou, né, no caso. Então, por exemplo, até essa questão ginecológica, por exemplo. Hoje em dia a gente fala muito sobre isso, por que a mulher tem que usar o anticoncepcional, que é um negócio que tem um puto impacto no corpo? Por que a tecnologia, a humanidade chegou na Lua e ninguém chegou numa solução anticoncepcional que não seja prejudicial a ninguém que seja, mas né, tipo, não necessariamente seja prejudicial à mulher. Por quê? Porque existe uma lógica capitalista e machista que faz com que algumas tecnologias sejam desenvolvidas em detrimento a outras, porque elas, né, convém. Porque convém, porque aquele problema ali, ele é um problema, não digo nem que, tipo, não tem homens ou pessoas achando isso preocupante, mas não é uma prioridade na hora de você receber investimento, pra desenvolver uma pesquisa e tudo mais, né? E claro que isso que a gente tá falando disso, de uma, né, anticoncepcional foi desenvolvido décadas atrás, então naquela época, menos ainda existia essa preocupação, né? Tipo assim, mas aí isso pode dar aneurisma nas mulheres. Sinto muito, é isso aí. Que pena, né? Faz parte. Vamos com essa. É isso ou é deixar o cara broxa? Não, então melhor... A mulher tem um aneurisma. Com certeza, né? E eu acho que a mesma lógica se aplica às questões de lei de aborto, né? Tipo, pra quê, né? Pra quê? Tá confortável, né? Então, que mais que eu ia falar? Ai, peraí, me fugiu. Eu ia falar mais alguma coisa, mas me fugiu. Mas tudo bem. Era alguma coisa seguindo essa lógica também. Tudo bem, tem problema, depois eu lembro. Me fugiu agora. Mas, enfim. Então, assim, é muito estereotipado. Eu acredito que tem um motivo. Eu acho que até pro tempo dela tinha esse motivo. Eu acho que né, o homem que leu ali, né, o crítico no tempo dele, foi tendencioso, sim. Ele quis, sabe, assim,
sabe? Tipo, desmerecer. Nem todo homem, nem todo homem. O clássico, nem todo homem. E é isso. E, eu lembrei que eu ia falar. Eu ia falar que essas questões que a gente às vezes pensa assim, isso não é tão importante, é pra depois. Eu acho que tá muito ligado, e aqui no começo do livro também tem um trecho onde a autora fala isso, a autora que escreve aqui no início, né, a Lene, que ela fala das questões das lutas, as lutas de classe mesmo, né? E como... Eu acho que a gente vem falando muito sobre isso, eu acho que a gente vem pontuando muito a questão de como estão casadas as lutas, né? Não dá para se pensar numa luta de classe sem se pensar numa luta contra o racismo, né? De igualdade racial, uma luta de igualdade de gênero, né? Enfim, então não tem como você separar essas coisas, não tem o que é principal e menos principal, né? E eu sinto que tem muitas organizações, né, que não tem essa percepção, que são majoritariamente de homens, né, que acham que são coisas secundárias. A gente resolve depois. Mas elas são intrinsecamente ligadas, né? Uma coisa está muito ligada à outra. E aí ela toca aqui nesse assunto aqui no começo. Eu acho legal pensar essa questão da prioridade, sabe? Se de fato existe uma prioridade, não, né? Porque se a gente não consegue, se a gente não fizer o conjunto todo, né? É muito difícil que a gente saia do lugar, né? E deixa eu ver, quanto mais a história, o que mais que a gente pode colocar? Da história, as crianças... Acho que tem um momento ali... O governo dos Estados Unidos você tá sem áudio, Joana. Estão me ouvindo? Ou sou eu? Não, acho que sou eu. Pera, eu acho que o meu áudio, o seu desconectou. Mas eu acho que é só pra mim. Eu acho que na live tá. Pera aí, vou olhar. Tá bom. Fala alguma coisa. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Era eu. Desculpa, gente. Tudo bem. Não, eu acho que tem isso que é bem importante que o governo dos Estados Unidos, o grande, né, o plot externo o governo dos Estados Unidos tem os aliens sencientes, humanoides, que eles já sabem como comunicar, tá sempre aparecendo aliens novos e eles botando criança nova pra aprender e tal, beleza? Só que tem esses aliens que os linguistas falam, é impossível se comunicar com esses aliens, dá merda. Eles falam isso, eles falam, não funciona, as pessoas morrem, os aliens morrem, dá merda. Desencana disso aí. E o governo dos Estados Unidos falando, não, a gente quer porque a gente precisa se comunicar com essas raças e nananã. E aí eles montam um comitê lá, de uns caras nada a ver, né, tipo do governo e tudo mais. Um comitê super secreto, que ninguém pode saber. E o grande rolê deles a gente vai descobrir antes dos linguistas como se comunica com esses sencientes, e aí a gente vai ter o monopólio dos não sencientes. Então deixa lá os linguistas e aí a gente vai ter um balanço de poder um pouco melhor. Isso, eles vão botando um monte de criança, eles criam, né, crianças de proveta. E aí eu acho que tem a interação com a Micaela, que é outra personagem importante, né? Que isso não é muito spoiler, acho que é no começo da introdução dela, que eles, pra fazer isso, eles não podem contar com as crianças linguistas, porque os linguistas não podem saber que eles estão fazendo isso. Então eles precisam de crianças não linguistas. E pra isso eles pedem que crianças, ou que pais, voluntariem seus bebês. Só que como eles sabem que os bebês vão morrer, eles falam, não, a gente vai dar um prêmio pra família, não sei o quê, não. E aí a Micaela é uma mulher não linguista, que o filho dela é entregue pro governo e ele morre e ela fica putíssima e ela fala, vou matar todos os linguistas, tipo. Ela fica doida porque ela não sabe o que é o governo, ela acha que foram os linguistas que mataram o filho dela e não sei o quê, né? E essa parte é muito interessante, gente. É muito bom. É muito bom, porque eles começam a dar um jeitinho, vai dando um rolê, aí começa assim, não, vamos criar a criança em proveta, porque aí não vai ter pai, não vai ter mãe, daí não tem problema, a gente joga lá. Não, e a gente vai drogar as crianças. Gente, verdade, gente, simplesmente eles têm essa ideia genial de pegar um bebê e começar a colocar doses de drogas alucinógenas. Assim, tipo, vamos começar a amamentar a criança com LSD. Vai dar super certo. Confia, vai ser maravilhoso. Aí as coisas começam a dar errado, e aí a gente fica naquilo, né? Puta que pariu. Tá tão evoluída a ciência e os caras é burro desse jeito, cara. Porque eles começam, nossa, por que será que as crianças não estão conseguindo aprender? As crianças que estão sendo drogadas desde que nasceu. E aí tem o mais importante do livro, né? Que a gente nem falou, porque isso eu acho que é proposital também. Eles colocam como um plano de fundo, que as mulheres linguistas estão desenvolvendo uma língua delas. Sim, nossa, é o principal.
E elas estão desenvolvendo essa língua porque, assim, os linguistas, eles têm uma língua que eles desenvolvem que é... Ah, até esqueci o nome. Lingo, né? Que é uma língua que eles estão desenvolvendo... Não, língua é o nome dos linguistas. Esqueci o nome da língua. Eles têm uma língua... Linglês, uma coisa assim. Inglês, isso. Eles têm uma língua de sinais e eles têm esse inglês, que é uma língua que seria tipo um esperanto, vamos dizer assim. Que é uma língua toda organizadinha e tudo mais. E aí eles têm esses grupos de desenvolvimento do inglês. E algumas mulheres começam a desenvolver uma língua mulheril, que é uma língua só para elas usarem entre elas. Escondido dos homens, obviamente, que eles não podem saber. E aí não é só uma língua para elas se comunicarem entre si sem os homens saberem, porque eles não conhecem aquela língua, mas também é uma língua que codifica conceitos que só são importantes para mulheres naquela sociedade. Então, como as línguas, a maioria das línguas, né, que a gente tem hoje, elas são patriarcais por conta de todo o mundo patriarcal no geral, né? Muitos conceitos importantes para mulheres não são codificados e elas estão codificando esses conceitos. Então, codificar o conceito é assim, é uma palavra única que se refere a uma coisa única, equivalente, quando eu vou falar isso para pessoas assim que não... Eu falo da saudade, por exemplo. A gente brinca que a saudade é uma palavra que só existe em português, embora tenha aí suas controvérsias. Você pode explicar o que é saudade em outras línguas, em inglês. Saudade é o sentimento que você sente, que é uma mistura de nostalgia com sentir falta da pessoa, não. Só que não existe uma palavra só. Em português a gente tem o conceito saudade codificado numa palavra saudade. Uhum. E aí você tem isso em outras coisas, né? E elas fazem isso numa língua mulheril delas, né? Que eu acho que a gente pode comparar com o pajubá. Pode ser. Que eu acho que... Uma palavra pra, tipo, aquendar, por exemplo, que a sociedade cis não... Esses tempos atrás, eu li Rainhas da Noite, sabe? Do Chico Felitti. Não sei se você viu. Sim. E nesse livro, é que agora eu não vou lembrar os termos de cabeça, assim, eu teria que pegar pra ver. Mas tem muitos que são citados porque ele fez entrevistas, né, com alguma daquelas mulheres, daquelas travestis, que ainda, assim, que ainda estavam vivas, né, porque é um livro que retrata a vida delas ali na década de 70, então, né, algumas já não estavam mais vivas, mas aí vai se falando muito de muitas palavras que elas foram criando pra se defender nas ruas, dos policiais, das abordagens, dos clientes, daquelas que se prostituíam. Então, elas foram criando essas palavras e que só elas entendiam. Então, quando chegava ali uma batida da polícia, elas falavam a palavra que só elas sabiam o que era, para elas correrem, para elas verem, tomarem as providências. Então, eu acho que dá para fazer sabe, fica mais fácil de perceber o que seria. Então, seria uma língua, né, onde a mulher poderia se comunicar com a outra e passar esse recado não explícito, né, para que ela não fosse identificada ali no que estivesse acontecendo, né. E aí, assim, não é um spoiler, eu acho, mas em algum momento elas vão sacar, e é muito engraçado quando elas têm esse momento, tipo, rapaz, é verdade, que elas vão sacar que elas podem usar essa língua pra uma revolução, entendeu? Sim. Tipo, pra sair daquela situação que elas estão, porque até então elas estão lá, criar uma língua, porque é importante codificar sentimentos, porque é importante codificar conceitos, isso é muito importante, porque elas são linguistas, isso pra elas é muito importante. Pra elas é muito importante que coisas importantes para mulheres tenham uma palavra pra elas, parece uma coisa pequena, mas pra elas, assim, cara, isso é muito importante. E aí, num determinado momento, elas sacam que elas podem usar isso na prática, e elas ficam tipo, vocês têm um ponto, tipo, quando a Nazaré fala, gente, a gente pode usar isso pra fazer alguma coisa, pra sair daqui, pra fugir, não sei o quê. E elas, tipo, meio que o mundo delas é, tipo, a cabeça dela, o emoji da cabecinha explodindo. Elas falam, é verdade. Porque, ai, gente, aí é a parte mais gostosa, porque a língua, ela é muito revolucionária, né? Tipo, a língua, ela é uma ferramenta de poder que foi muito usada contra, né, e ainda é usada contra as pessoas, que nem a gente falando agora de uma questão mais sociolinguística, o como a língua normativa, né, ela é usada para oprimir as pessoas e as classes, né, de pessoas. Então, a gente tem o preconceito linguístico, que é a marca de como, né, existe uma fatia das pessoas que estão aqui, porque dominam essa gramática normativa, né, que falam supostamente correto, e aquelas pessoas que estão aqui embaixo, que é a classe trabalhadora, né, as pessoas mais pobres que não tiveram educação de qualidade, não tiveram acesso, e elas falam,
né, o mesmo português brasileiro que essas, porque não existe um falar certo e um falar errado, né? O falar é a comunicação, né? E a língua, ela é viva, ela é criada, ela se adapta, ela é um organismo vivo. Então, né, o conceito de normatividade foi criado por questões políticas, né, de se manter um padrão, mas ela é muito usada como forma de oprimir. Porque separa as pessoas, separa as classes de pessoas. E por quê? Ah, mas por que aquela é a certa e essa é errada? Simplesmente porque um dia, entendeu? Um rei falava daquele jeito, né? Uma pessoa de poder falava daquele jeito, e aquele ali que foi usado como referência e foi criada todas as normas das gramáticas. Mas assim, não existe certo e errado. Da onde vem? As línguas, elas vêm, né, de outras línguas que já caíram em desuso, elas vão se adaptando, elas vão, né, tomando forma com outros idiomas. Então, é muito incrível, eu acho muito incrível como a língua tem muito poder e como ela diz muito quem é você, né? Na luta das comunidades, por exemplo, dos indígenas, em manter as suas línguas, né? E todo o epistemicídio que isso implica também, né? Quando você tira. Para mim, uma das coisas mais fortes é quando você tira da pessoa. Eu acho que a nossa língua nativa, né? A nossa língua mãe, né? Aquilo que a gente aprende, a cultura que a gente é criado, que a gente tá ali desde bebê, ela é nossa essência. E que é uma coisa mais cruel do que tirar isso de você, que foi o que aconteceu, né, com os povos que vieram escravizados, que vieram sequestrados para o Brasil, né, e os indígenas também que estavam aqui, que, tipo, foram controlados através da língua, né. Não, aqui você é proibido de falar no seu idioma, né. Tanto que as religiões de matriz africana até hoje usam muito, né, o Yorubá, porque é uma forma de resistir, né? Muitos termos ali são de resistência, né? Então é muito significativo. Sim, e é muito legal até esse conceito de língua nativa, né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente tem a língua nativa e a gente tem a primeira língua, que são coisas diferentes, isso eu acho interessante também, né? Porque tem gente que nasce em outro país e que tem uma língua nativa, mas tem uma primeira língua. Que é a língua que ela... Primeira língua no sentido não de primeira aprendida, mas a língua que você mais usa. Então, às vezes a pessoa ela por exemplo, um imigrante mexicano nos Estados Unidos. A língua nativa dele é espanhol. Ele nasceu falando espanhol, né? Tipo, com a família. Mas a primeira língua dele é o inglês, porque ele usa o inglês como a língua principal. E aí existe toda essa relação também, uma relação de poder entre primeira língua e língua nativa. E quando você vai pra falar com imigrantes e tudo, existe até uma especificação, assim, uma coisa meio política de tipo, tá, essa é minha primeira língua, mas minha língua nativa é outra. Eu sou fluente em inglês porque eu fui alfabetizada em inglês, mas minha língua nativa é espanhol. Mas minha língua nativa é whatever, a língua da família, assim, é uma coisa bem interessante, assim. Então eu gosto bastante que o livro veio com o título, né, eu traduzi como língua nativa mesmo, porque é native tongue. A gente chegou a conversar sobre língua mãe, porque aqui a gente tem, né, esse termo língua mãe. Mas em inglês também tem, né? Mother tongue. Então a gente falou, acho que é bem deliberado, né? Que seja a língua nativa mesmo. Então eu acho bem legal. Eu achei que ficou com força. Língua nativa, assim, deu... porque eu acho que pelo menos na minha concepção, quando a gente marca a nossa língua nativa, é muito resistir sobre quem você é, sabe? Principalmente a gente, assim, porque tem toda essa dominação, né, da língua inglesa. Então tem, assim, então, quando você marca que aquilo ali é a sua essência, é quem você é antes de qualquer coisa, sabe? Eu acho que é bonito, sabe? É uma marca de luta, sabe? Sim. Com certeza. Vamos ver, o que mais a gente pode comentar? Tem bastante coisa, né? Esse livro vai longe, assim, acho muito... Deixa eu ver. Ah, tem a parte do... Eu acho interessante, mas aqui eu vou falar sem conhecimento, tá? Pode ser que não tenham conhecimento dessa área. Mas as pesquisas que eles fazem de que o cérebro dos bebês de proveta são inferiores aos cérebros... Nossa, isso me passou uma vibe tão, assim, eugenista, sabe? O livro, ele é totalmente eugenista a partir do momento que você fala que eles estão falando de linhagens, né? Eles falam isso. Ah, a minha linhagem, eles se casam entre si. É uma coisa bem louca mesmo. Literalmente, eles, tipo, como se fosse linhagem de cavalo, assim. Eles se cruzam entre si, porque tem as 13 casas, acho que são 13, 12, 13, acho que são 13. As 13 casas de linguistas que eles alegam que são pessoas que nascem com o dom da língua, né?
E assim, eles, óbvio, que daí você vai ver, são crianças que são meio que até abusadas no sentido de. Porque elas passam Muito. 300 horas do dia estudando 30 mil línguas, elas têm que falar em 5 línguas, né? Porque eles aprendem. As crianças aprendem línguas alienígenas, mas também várias línguas humanas. Então, cada criança fala 5 línguas humanas e mais 3 línguas alienígenas. Eles trabalham desde que eles são crianças, literalmente. Tipo, bota uma criança de 8 anos numa reunião, assim. E aí eles falam, não, mas é porque a gente é linguista. Não porque a criança passou 30 horas do dia aprendendo línguas, né? Tipo, como se nem outra criança pudesse. E aí eles ficam nessa pegada de tipo, ai, não é exatamente um bebê linguista, não sei o quê. Mas vamos fazer um bebê de proveito aqui mesmo, que vai dar tipo, pelo menos pra meio que descartar esses primeiros que vão dar ruim. E aí eu E aí é curioso, porque daí eles metem essa, né? Que não tá dando certo o experimento, porque os bebês têm o cérebro menos evoluído do que os que são naturais, uterinos, né? Assim. lá, vai dar merda, isso não funciona, dá merda, dá merda. E aí, assim, o que é interessante também, eu acho que é válido a gente comentar, que esse livro, ele, enfim, aí eu acho que tem vários pontos, né, mas a autora, ela não faz distinção de questões raciais, né, e Acho nem que até de... bem brevemente, né, na introdução do livro, acho que eles falam. Então, eu peguei agora há pouco, eu passei por um trecho que eu fiquei com a impressão que a autora cogitou um futuro onde se tivesse superado o racismo. Então, eu tenho dúvida se é isso, porque tem uma menção que eles fazem a uma casa de linguistas africana, eu acho, se eu não me engano. Não tem um negócio assim? Eu acho que tem uma casa de linguistas, porque assim, Eu acho que são acho que 12 eu não casas, aí várias são dos Estados Unidos, não sei quantas Uhum. são da Europa, eu acho que tem uma casa africana. Então eu acho que eles vão nessa direção, mas se eu não me engano, tem uma cena também meio racista, assim, aí eu tive a impressão que ela era meio deliberada. Na minha cabeça ficou bastante marcado esse momento que ela. Que eu não lembro exatamente como é que é o trecho, teria que procurar, porque eu grifei. Mas era um trecho onde se dava a entender, sabe? Assim, tipo, hoje em dia as mulheres são tratadas como eram tratados os negros, enfim, raças ditas inferiores, sabe? Assim, fiquei com essa sensação. O que achei péssimo, né? Mas enfim, né? Mas também é aquela coisa, né? Ela projetou, tipo assim, ela projetou que em 200 anos ia resolver o racismo, mas ia aprofundar o machismo, né? Tipo, Tipo, enfim, é aquela coisa, sabe? Eu acho que, bom, não dá pra justificar, ó, ela tava nos anos 80, porque, porra, nos anos 80 muita água já tinha rolado em questões de luta racial, né? Mas, enfim, né? É aquilo, né? Os autores alguns vão ter pontos que a gente discorda e a gente absorve e debate isso, né? Então eu acho que nisso falha mesmo, acho que não tem pano pra passar, é falha mesmo, ela não coloca. Eu acho que ela só quis dar aquela passada rápida, vamos imaginar que a gente superou isso e bora. Talvez ela não quisesse estudar sobre isso, talvez não fosse uma coisa que ela entendesse como, enfim, né? ela soubesse falar a respeito. Eu acho que ela quis dar uma passada por cima, falar, vamos pensar que isso já foi superado e vamos colocar o machismo como... Eu acho que tem essa pegada mesmo. E aí, a outra questão também é a parada que é só binária, mas aí eu já acho que tem uma discussão que é mais atual e que eu acho que realmente não era uma discussão presente no período dos anos 80. Porque eu acho que isso da questão binária, né, dos demais gêneros, né, identidade de gênero, é uma coisa muito mais atual, sabe? Sim, a discussão em si. Aí eu acho que pode ser só realmente falta de conhecimento dela e do período dela mesmo, sabe? Eu acho que... Não, eu acho que seria uma coisa muito à frente do tempo, falar sobre identidade de gênero e não biológica, uma coisa que não se fala. Mas que eu acho legal que ela é trazida, de certa forma, na introdução do texto também. Então, na introdução do texto, eles falam, essa questão não está presente nesse livro, mas como uma editora, né, na editora original, ela fala que é uma coisa que precisa ser discutida e tudo mais. Sim, tem esse alerta no começo, né? Então a gente tira, tipo, a editora, enfim, todo o processo de trabalho, né, de quem trabalhou no livro, traz esse alerta no início, que é legal, porque é a partir daí mesmo, né? Tipo, a maioria dos livros, quando a gente tá falando de livros de ficção, né, de livros
de, entre aspas, entretenimento, né? Eles não são livros didáticos, né, para debater um assunto. Eles colocam ali, às vezes os autores vão ter acertos, às vezes vão ter erros, e é importante a gente falar sobre eles, né? Então é legal que tenha vindo esse parênteses no início do livro, falando que essas questões não estão presentes e tal. Mas aí eu acho que dessa questão de gênero mesmo, eu acho que é uma coisa que realmente, assim, eu nasci ali né, na década de 80 e na década de 90 a gente nem imaginava em falar, pelo menos na minha bolha, assim. Existia muitas pessoas que não se conformavam com gênero, obviamente, desde sempre existe, Sim, né? sim, sim. Mas Mas não não era sabia tratado, nomear, né? isso, não era tratado como uma questão para ser debatida pela Eu sociedade. acho que entra na questão do que a gente falou, sabe? De dar nome às coisas. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que ali na década de 80 não era dado nome a isso. As pessoas Uhum. sentiam isso, lutavam por isso, mas não tinham um nome pra isso. E quando a Sim. gente não tem um nome pra coisa, é difícil a gente conseguir falar sobre ela, né? Porque já é proposital, né? Você, tipo, joga pra baixo do pano que você, né? Aí dizendo de sociedade, o que não é conveniente discutir. Então, eu acho que foi dado um nome, né, para as questões envolvendo gênero ao longo dos anos mais recentes. Eu acho que antes era aquela coisa abstrata, ainda não nomeada, sabe? Assim, e a luta para nomear elas, né? Eu acho que parte desse ponto. Enfim. Deixa eu ver, o que mais? Tem mais alguma coisa que você lembra, assim, Jana, que você acha legal da gente colocar? Ah, Pode pode falar, falar. fala, fala. Eu ia Não, falar que tem um. Esse livro é interessante porque tem, assim, umas mini aulinhas, né, de linguística no meio, né? Então, assim, se você pegar uma. Se você for ler e você não tiver nenhuma noção de questões linguísticas, eu achei muito legal que ela colocou do Pidgin e da língua crioula, né? Crioula, no. Uma breve explicação extremamente didática, muito rapidinha. sim, sim, é muito legal. Porque ela diz, né, tipo, Pidgin é uma língua que é quando você vai para um lugar que pessoas que falam línguas diferentes vão se interagir entre elas, elas não têm uma língua em comum. Então, tipo, vamos falar, uma pessoa que só fala português e uma pessoa que só fala inglês, eles vão morar no mesmo país. A pessoa que fala inglês não fala português e vice-versa. Em algum momento vai ser criada uma língua intermediária ali, naturalmente vai surgir uma língua intermediária ali, em que essas pessoas vão conseguir se falar. Essa língua, ela é uma língua que não é nativa para nenhuma dessas duas pessoas. Só que quando essas pessoas tiverem filhos, uma geração a mais, essas crianças vão ser nativas nessa língua pidgin, que vai virar uma língua crioula. É uma língua que é nativa a pessoas daquela miscigenação, né? Não necessariamente biológica, né? Mas daquela miscigenação naquele país. Então a gente tem línguas crioulas em países onde existe imigração, né? De certa forma, dá até pra gente dizer que o português, obviamente, ele é majoritariamente português de Portugal, mas ele é, de certa forma, Sim. porque absorveu muitas palavras do árabe, do espanhol, de várias línguas indígenas, de várias línguas africanas e tudo mais, né? Então ela fala isso e ela diz isso porque ela diz que em algum momento, se eles começarem essa revolução, em algum momento, em algumas gerações, as mulheres que nascerem, as mulheres linguistas, elas vão ter uma língua nativa delas. Essa que é a grande questão. E aí elas falam, menina, a hora que a gente tiver essa língua nativa, o bagulho vai desandar, É entendeu? Porque elas muito têm uma bom. língua. Sim, elas têm esse toque também. Elas, cara, algumas gerações daqui, elas vão estar falando isso fluentemente. E elas começam a ver as crianças realmente usando a língua de forma fluente, que é uma língua que tem tanto língua falada quanto língua de sinais, né? Elas veem as meninas usando umas línguas de sinais e tal, algumas palavras entre elas, os meninos clueless, eles não têm a menor ideia do que tá acontecendo. E elas falam, meu Deus, está acontecendo mais rápido do que a gente imagina, né? Tipo, É muito engraçado. muito legal. E é muito gostoso que a autora tenha dado esse conteúdo. Nossa, porque assim, tipo, é muito facinho o jeito que ela explica. Tipo, Sim, eu sim. estudei isso pra fazer o TCC, né? E eu estudei isso de uma forma muito mais rebuscada, digamos. Uhum. E ela conseguiu pôr de um jeito tão simples ali, tão gostoso. E eu fiquei muito. Nossa, eu passei assim, falei, nossa, gente, que delícia, sabe? Porque ela deu todo o contexto, simplificou e ficou muito claro, assim, o que ela queria dizer, né? Dessa língua que iria nascer ali nas próximas gerações. Eu achei muito legal isso. Sim, eu achei legal também. Você ia falar alguma coisa e eu tinha te interrompido. Não, eu ia falar sobre a Ladan mesmo, que é a língua que elas criam, né? Essa Uhum. Ladan. E eu lembro que quando eu falei que eu ia traduzir esse livro, quando começou a sair, né, notícias sobre esse livro, acho que muita gente achou que a Ladan era uma língua
fosse o Nadsat do Laranja Mecânica, que é uma língua que eu tive que traduzir os termos. Sendo que, na verdade, é justamente não isso, né? Justamente a língua... Existe no final do livro, tem tipo um glossário... Não um glossário, tem tipo um apêndice, assim, que tem alguns termos lá é como se fosse um documento... Ele é tratado como um documento falso, né? Tipo, um documento falso não, né? Ficcional. Aqui, apêndice. Tirado do primeiro dicionário e gramática de Ladan, né? E aí elas colocam alguns termos aqui, e aí... Pra especificar, pra mostrar isso nesse apêndice, né? E eu acho isso legal porque daí aqui dá pra ter a noção. Por exemplo, ó, abri aqui aleatório nessa primeira parte. Tem uma palavra que é ramime, né? Escreve R-A-M-I-M-E. Ramime. E aí essa palavra é evitar perguntar algo por cortesia ou gentileza. E isso é extremamente mulher num ambiente machista. Porque homem, foda-se se ele vai perguntar o bagulho sem gentileza ou sem... Você vai ser por cortesia, entendeu? Se ele não quiser perguntar, ele não vai perguntar, foda-se. Agora, as mulheres que têm que se tratar com seus... Por exemplo, o marido da mulher nessa sociedade tá falando um monte de baboseira do trabalho dela, ela vai ter que usar ramime, né? Ela vai usar esse ato que é perguntar alguma coisa por cortesia ou gentileza. Então, homens jamais se preocupariam em codificar esse termo dentro dessa sociedade. Nossa. E eles vão lá e codificam, né? Então isso eu acho muito legal, assim, porque é uma coisa que a língua não precisa ser traduzida, óbvio, porque a língua aqui é uma língua que é criada, inclusive pela Suzette, com uma lógica de uma língua mesmo existente, né? Então tem os prefixos, tem, né, enfim, cláusulas da linguística que ela manja ali, mas é mais nessa codificação de coisas que a gente não tem em outras línguas humanas no momento, né? Tipo, por enquanto. Nossa, e você pegou uma palavra que, nossa, casou muito com um livro que eu li esses dias, porque falava justamente de como a gente, mulher, às vezes está em situação de risco e a gente não consegue agir como gostaria por educação que a gente aprende a ter com o homem, que vai colocar a nossa vida em risco, mas a gente luta contra isso porque a gente quer manter a suposta educação que a gente tem, sabe? Tipo assim, sei lá, um Uber tá te falando bobagem. Aí a gente fica com medo de falar, você pode, por favor, parar aqui que eu quero descer? Sim, você... Dá um medo... Nossa, maravilhoso o seu exemplo. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente fala assim, nossa, mas daí ele vai achar que eu tô pensando isso, e vai se ofender. E se eu estiver sendo doida e não foi isso? Na verdade, ele não tá me assediando. Eu que não tô entendendo direito. Exatamente. Nossa, então, essa palavra eu acho que é bem essa, sabe, pensar, tipo, nessa questão de como a gente se preocupa com uma educação que às vezes está colocando nossa vida em risco. Muito bom. A Ladan é uma língua... É bem legal ver esse glossário, assim, pra ver as coisas que a Suzette codificou de fato, né? São coisas que... E eles, no livro, eles consideram... Quando uma linguista pensa numa codificação, ela é uma gênia, saca? Porque ela, tipo, pensou fora da caixa. Ela pensou... Esse conceito é tão comum a todas as mulheres que ele merecia uma palavra pra ele. E aí tem as codificações maiores, as codificações menores. O livro especifica um pouco como é feita essa lógica, né? Então tem algumas palavras que derivam de outras palavras que já foram codificadas. E a Nazaré, por exemplo, ela é uma personagem muito respeitada entre as mulheres, né, de certa forma, porque ela fez muitas codificações desde que ela é muito nova. Desde que ela é muito nova, ela pensa nesses conceitos e fala, e ela tinha um caderninho, né, que ela escrevia no caderninho, e aí um dia a tutora dela olha e fala, essa menina tá codificando várias coisas, ela é um gênio a gente tem que falar do lado pra ela. E aí eles, não, mas ela é muito nova, porque a língua ela é mantida às 7 chaves, né? Elas falam sobre a língua quando elas estão tricotando na salinha lá da casa estéreo, porque os homens, elas estão lá nossa, eles não se importam nada, sabe? Sem nada. Elas estão lá criando uma língua nova. Tudo que as mulheres fazem nesse livro pros homens é extremamente fútil, sabe? Assim, é extremamente... Ai, não serve pra nada, assim. As mulheres, elas são bem colocadas assim. Nossa, inclusive tem uma parte que, nossa, eu fiquei com uma raiva. Que é aquela parte, deixa eu ver, eu vou falar o que é sem pôr nomes. Do que ele entende como o pai da personagem, tá? Com o marido da personagem. A personagem achou que tinha alguém que tava gostando dela. Sim. Aí, isso chega no pai e no marido. E, em vez do marido ficar bravo, ele ri.
porque ele ri de como ela podia achar que alguém se interessaria por ela. Sim. Ai, dá muito. Dá muito. É horrível, porque eles Essa subjugam parte, pra tanto. mim, é a parte mais triste do livro, assim. Eu fico muito tipo, não, vai dar Nossa, muito errado lá é nessa muito mulher. incômodo de ler, porque ela tá sentada com medo do que vai acontecer, porque Uhum. ela acredita que cometeu um ato de infidelidade, que é tipo. Detalhe, ela falou pra ele, tipo, Gente, ela falou alguma coisa, eu nem lembro. Ela falou, ela tipo, fala uma frase, tipo assim, eu te amo muito. Uma coisa assim. Tipo, e o cara, assim, ela tá sentada ali, morrendo de medo. E o cara nem cogita, porque nessa sociedade, a traição, ela só perde pro assassinato, né? É tipo o crime ali, é um dos piores crimes. Então, uma mulher cometer lógico que uma mulher, né? Obviamente, a traição feminina, né? Então, ela fica morrendo de medo. E aí o cara começa a rir na cara dela. Daí ele ri muito, ele se diverte. E aí quando ele. Aí o pai pergunta, por que você tá rindo? Aí ele conta e o pai começa a rir também. E ela fica sentada, é super desconfortável, sabe? O momento. É muito triste, sabe? De quanto que eles subjugam as mulheres a ponto de, tipo, quem ia querer? sim. Sim, ai, é muito triste, é muito triste. E ela fica super humilhada várias vezes, porque ela tá se sentindo culpada, porque ela fez uma coisa muito errada na casa dela, né? E aí ela tá super culpada e. Ai, é muito. Essa parte. É foda. Então, assim, pra vocês terem noção, é isso que vocês vão encontrar. É esse suco de machismo, assim. Mas é isso. Tem mais alguma coisa que você quer colocar, Jana? Da sua tradução. A gente assistiu juntos aqui o seu vídeo falando sobre a tradução. Alguma coisa a respeito das escolhas das palavras? Porque eu vi que você procurou, assim, aproximar, né? Eu vi, deixa eu lembrar qual que é o termo, eu tinha anotado. Ah, tipo, você escolheu ali no diálogo usar pra aquilo, escrito pra aquilo, sabe? Isso. Que não é comum, né, digamos assim. Eu tentei fazer o registro de fala de. Eu separei o registro de fala dos personagens que são linguistas dos não linguistas, né? Então, os personagens não linguistas que são do governo, eles têm uma linguagem mais coloquial, porque até no original eles um pouco a coloquialidade não é tão óbvia, porque em português a gente tem algumas contrações, algumas coisas que a gente usa com mais facilidade, tipo tá em vez de estar, pra em vez de para e tudo, né? O inglês não tem tanto isso, apesar de ter algumas contrações também. Mas eu tentei manter essa forma porque eu achei que os linguistas falariam mais perto de um registro mais formal, e de fato eles usam algumas palavras, alguns verbos em inglês que você vê que são verbos que são mais rebuscados. E aí eu tentei manter esse registro de fala um pouco mais alto dos personagens que são linguistas, versus um pouco mais natural dos personagens que não são linguistas, né? E aí eu tentei também algumas palavras assim. Ele não foi um livro que exigiu um grande glossário, apesar de ter algumas coisas inventadas, uns termos inventados, né? Mas algumas coisas, tipo, em vez de uma língua feminina, uma língua mulheril, né? Tipo, que não sei agora como é que é, porque não é. Ai, Woman's Tongue, né? Woman's Tongue, Woman's Language. Aí é uma língua mulheril. A Barren House, né? Que é a casa estéreo, que aí até eu lembro que. Eu não lembro que falou, nossa, mas a princípio casa estéreo parece esquisito, mas o original ele é bem grosseiro mesmo, ele é barren, né? E a gente não chegou a comentar sobre isso, né? Que ele nasceu de grosseria mesmo, né? Exatamente. É tipo assim, nossa, não é nem grosseria, né? Tipo assim, zero consideração, porque as mulheres que elas não podem ter filhos, elas vão pra essa casa porque essa é a maior dor da vida delas. Porque, tipo, a maior momento, ápice da vida da mulher é ter filhos que vão ser linguistas, é tipo, procriar para criar mais linguistas. Tanto que eles falam, tem que ter um filho a cada 2 anos, a cada Eles um têm ano. um cálculo, né? A mulher tem uma média de 8 filhos na Não, e assim, vida. eles começam casando com 18, aí depois eles querem diminuir essa. Acho que se não me engano, eles querem. Não, vamos casar com 15, porque daí tem um filho a mais. Tipo, um Isso. negócio bem bizarro, assim. E aí as casas estéreis são as casas para onde as mulheres estéreis são mandadas, que depois de um tempo se descobre que elas são estéreis e. Essa mulher aqui. Não Aí eles serve terminam o mais. casamento, tipo, chega de casamento, porque não vai servir pra nada mesmo. Então falou, valeu. Só que como elas são linguistas e elas podem trabalhar como linguistas, elas não vale a pena jogar elas ao léu. Vale a pena manter aquele recurso O como linguista mínimo, né? apenas. E aí eles botam elas nessas causas estéreis, que na verdade é a grande derrocada deles, porque é nas casas estéreis que elas começam A se colocar organizar, né? toda a revolução, né? E aí eles falam em algum momento, né? Nossa, não é meio insensível a gente chamar de estéreo? Sim, eles Seria cogitam isso. pra ela ser estéreo?
Aí eles, não, você é de boa, você tá acostumada. Exatamente. Ah, elas já acostumaram, pra que mudar agora? Deixa assim. Aí eles, tá bom então, né? Ah, mas foram boas escolhas. Eu gostei bastante, assim. Eu achei que ficou. Eu gostei de ver isso, porque não é sempre. Assim, por mais que tá no original, e eu acho que hoje em dia as traduções também são diferentes das traduções de algumas décadas atrás, né? Que tem. Tinha muito hábito, às vezes, de, em muitas aspas, gente, querer consertar, né? Tipo assim, não, vamos deixar o mais, é porque o livro tem que estar, assim, o mais próximo possível de uma normativa. E hoje acho que a gente já não tem mais essa concepção. Acho que a gente entende da importância de, às vezes, até distanciar um pouco da normatividade, né? Eu acho que tem essa. Eu gosto bastante essa minha linha, assim, quando eu vou traduzir contemporâneo. Claro, se eu vou traduzir alguma coisa. É uma fantasia mais medieval. Daí eu geralmente. Não que eu faça uma coisa muito rebuscada, eu ainda uso, por exemplo, prótese no começo da frase. Me passe aquele prato. Eu não falo, passe-me aquele prato. No diálogo, pelo menos. Uhum. Mas eu tento, se eu tô traduzindo coisas contemporâneas, eu tento trazer o máximo possível pra coloquialidade, assim, porque eu acho que é importante. Acho que é uma fluidez importante, assim. Eu gosto, eu acho importante. É gostoso pegar e ler e falar assim, isso aqui é real, é um diálogo, né? Você fala dessa forma, né? E não tá errado. É muito bom, eu gostei. Chat, querem fazer alguma pergunta pra Jana, pra mim? Ficou alguma coisa assim que vocês querem comentar? Agora eu vou ler vocês. Eu não tava prestando muita atenção em vocês, gente, pra prestar atenção no que eu tava falando com a Jana, né? Eu eduquei vocês antes de começar. E eu tô vendo que eu acho que a gente não foi pra front page, né? Eu tinha agendado, mas eu tô achando que não entrou, infelizmente, mas não tem problema. Depois a gente divulga esse vídeo, esse aqui vai pro YouTube. E a gente vai Legal, ter eu ia perguntar isso. Legal. Eu vou editar, assim, só pra tirar as partes que a gente mais... Assim, sabe? Ficar só mais sucinto que a gente falou do livro e depois vai pro YouTube pra quem quiser assistir. Então, vai ficar legal. Deixa eu ler um pouquinho os comentários aqui. Deixa eu ver, a Thaís colocou aqui. Legal essa ideia do livro, do momento em que as mulheres se organizam contra o sistema. É o momento em que, pros homens, elas não têm mais valor pela questão da fertilidade, né? Tem uma perspectiva antietarista. Sim, não, isso é muito legal. E as mulheres mais velhas, assim, elas são, entre as mulheres, elas são muito valorizadas de uma forma muito interessante, assim, né? Eu achei isso bem legal. Essa parte eu achei bonita, apesar de toda a desgraceira que é o livro, essa parte eu achei bem bonita, né? Porque eles falam, eu não lembro exatamente em qual momento isso é dito, mas elas falam que a melhor forma das crianças treinarem as próprias línguas, tanto alienígenas quanto humanas, é falar com pessoas que não estão trabalhando, porque todo mundo, todos os linguistas, eles são extremamente ocupados, eles ficam o dia inteiro trabalhando em reunião, não sei o que lá. E aí eles falam, como deixar essas crianças mais fluentes na língua? E elas vão conversar com quem? Com as velhinhas que estão lá na cama, já mais velhas, e elas já são numa determinada idade, elas não podem mais trabalhar, elas são mandadas também para casa estéril, mesmo as que não são estéreis, quando elas não necessariamente relacionado à esterilidade, porque elas já são mais velhas, mas quando elas não servem mais para o trabalho, elas são mandadas para casa estéril. E ainda assim, elas veem essa utilidade e aí elas criam, né, conexões com as crianças através das línguas. Isso eu acho bem bonito, assim, tem uma parte bem bonita, que é quando a Micaela saca que assim, ela tem muita raiva de todos os linguistas, mas tem um momento que ela saca que ela tá mais próxima das mulheres linguistas do que dos homens não linguistas. Ai, gente, é tão e aí legal. ela, tipo, cai uma ficha nela também ali, e ela entende, nessa parte quando ela tá trabalhando na casa estéreo que ela tá tentando entender aquilo, né? Eu gosto, eu vou fazer aqui uma coisa que eu sempre falo na live. Sabe aquele momento que você percebe que você é a classe trabalhadora? Sabe, aquele estalo que em algum momento da sua vida, não importa em qual deles, porque em algum momento você vai se dar conta disso. Esse momento. E ela dá esse estalo, ela fala, pera, mas parece que eu tô mais pra cá do que pra lá, assim, né? Sim. Ela tem esse momento, é muito interessante. A Lu Araújo perguntou quanto tempo você levou pra traduzir esse livro? Putz, eu acho que foi uns 2 meses, 3 meses. Acho que foi uns 2 meses, 3 meses. Acho que foi isso. Eu lembro que ele foi um ritmo um pouco mais rápido, assim, do que Foi um prazo meio apertado por conta da agenda de lançamento, mas foi um prazo tranquilo, assim. Acho que foi entre 2 e 3 meses. Eu não tenho muita intimidade com projetos de tradução. É um tempo bom, ok? Sim, é um tempo razoável, assim. Por exemplo, eu traduzo várias coisas simultâneas, né? Então, tipo, eu não fiquei
100% do tempo traduzindo só esse livro. Quando eu tava traduzindo, ele tava traduzindo outras coisas também, né? Então, é isso. Eu geralmente faço isso, uns 2 meses, 3 meses num livro desse tanto de páginas, assim. Aí no meio eu traduzo muito quadrinho também. Quadrinho é bem mais rápido, às vezes uma semana. Mas como eu faço simultâneo, né? É um prazo razoável, assim. Esse foi um livro que eu lembro que ele não era... Ele foi... Não difícil, assim, mas ele é um livro que ele não era tão rápido de traduzir, assim. Então eu lembro que eu ficava bem debruçada em algumas coisas e tudo. Mas é um tempo tranquilo. Eu imagino que até que, e você comentou, né, que você esperava até que ele fosse mais complexo nessa questão da criação das palavras, de termos, e aí quando você chegou, você acabou encontrando não era tanto assim. Mas aí eu acho que eu teria que traduzir muitos termos, tipo, de uma língua nova, assim, né? Tá. Não, mas tinha outras dificuldades que eu achei interessantes, assim, sabe? Legal, deixa eu ver o que mais aqui. A Meg fez o seguinte comentário, deixa eu ver. E tem a questão que nem sempre é quando ela... Acho que agora é sobre o que a gente estava falando antes, das mulheres na casa estéril. E tem a questão que nem sempre é quando elas descobrem que elas são estéreis, né? Às vezes os homens mandam elas para o hospital para serem esterilizadas. Sim, tem algumas mulheres que são mais... elas são mais, tipo, mais indisciplinadas, né? As rebeldes, gente. Rebeldes, E aí elas têm umas mulheres meio que são, tipo... Tem uma lá que eles falam que ela consegue expulsar... Nossa, gente, sim. Que ela consegue, tipo assim, o corpo dela... Ela controla. Ela não engravida, tipo... Porque ela não quer. Todas as tecnologias e ela vai e o útero dela expulsa a coisa. É muito maluco, né? Tipo, sim, aí eles falam assim, nossa, ainda bem que nem todas aprenderam a dominar essa técnica. Porque senão a gente tava perdido, porque a gente nem mais conseguisse reproduzir. Ninguém pode aprender com ela, não sei o quê. Sim. Eu acho que tem essa coisa que também já aconteceu mais, mas acontece até hoje, né? Mas já foi mais forte, que tá, acho que muito ligado também à luta antimanicomial, que é vamos jogar o indesejado da sociedade no manicômio e taxar como louco, né? Então essas mulheres indisciplinadas, que eles não conseguiam dominar, ou que simplesmente as mulheres não conseguiam ter filhos, e às vezes nem era a mulher, né? Porque, poxa, olha, o homem também pode ser estéril, não é mesmo? Mas... Até são momentos que eles veem isso, precisa ver, né, se ele, se ela, não sei o quê. Mas aí eles falam, incompatibilidade dela, tipo... Não, imagina, um homem não ser fértil, imagina. Ai, muito doido. Deixa eu ver. Que mais, gente? Peraí que eu tô tentando me achar. A Meg fez mais um comentário, mas eu acho que agora é sobre a parte que a gente tava falando das crianças conversarem com as senhorinhas, né? Pra aprimorar as línguas e até as mais senhorinhas aprender línguas que elas não tinham estudado, né? Ela diz, quando ela conversa com a menininha e fala que a senhorinha não tá entendendo o que ela tá falando, a menina responde, mas quem me garante que ela não ouve? Quando ela tá em coma, não é? Ou não? Elas são muito velhinhas. Ela é muito velhinha. Tipo, mas ninguém mais precisa conversar com elas. Ela nem tá te entendendo, ela já tá meio que assim, inconsciente, porque ela já tá muito senil, assim, né? E aí ela fala, mas quem garante que ela não ouve? É verdade. É um momento muito que daí ela também cai uma ficha nela. Tipo, né? Tipo, e ela percebe que existe esse cuidado, esse carinho, essa coisa... Que é uma coisa que ninguém quer cuidar, né? Porque ela é uma cuidadora de idosos, de pessoas vulneráveis, assim, né? Então... E ela fala, você não precisa conversar com ela, cuidar dela, óbvio, né, que é até a função dela. Mas elas falam isso, né, tipo, mas ela tá me ouvindo, né, tipo. A Thaís quer saber se você tem um spoiler sabe, de alguma previsão pro próximo? Não tem mesmo, gostaria de ter, mas não tem spoiler. Tô assim, já falei, Aleph. Tô disponível. Gente, pra isso, eu vou falar pra vocês têm que comprar o livro, vocês têm que ler o livro, tem que divulgar nas redes sociais de vocês, que eu já falei pra vocês, mercado editorial, gente, não é uma coisa fácil de manter. Pra editora conseguir publicar um livro, ela precisa vender o anterior, porque senão não tem verba, não tem grana. E uma coisa que eu acho que é legal é falar que tem nos livros da Orbita. Esse QR Code aqui, né, que leva pro Orbita, que é a plataforma da Aleph que fala mais sobre o livro, né? Quer dizer, fala mais sobre o livro, fala mais sobre o autor, né? Fala sobre... Tem, por exemplo, esse videozinho que eu fiz falando sobre tradução. Tem um monte de links que até a Aleph, a gente levantou alguns links juntos, porque eu falei sobre o Pajubá, tem um link sobre o Pajubá.
que eu, né, quando a gente tava falando de língua, tem um link lá sobre uma língua chinesa, que ela é considerada uma língua mulheril, que é uma língua que só as mulheres sabiam falar, e ela foi se perdendo, mas é uma língua que era usada só entre as mulheres, e tem outras, tem a indicação de A Chegada, que é esse filme que fala sobre linguística. Então é bem legal também acessar a órbita lá e, né, enfim, saber mais coisas do livro pra... Sim, são links muito legais, é um complemento muito legal, porque sai, né, tipo, não é só sobre o livro, faz links com, né, que relacionam, tipo, Pajubá, né, a questão do vídeo sobre a tradução, que a Jana tem, então, assim, são vários links que complementam bastante a experiência da leitura, sabe, o quanto você absorveu ou refletiu sobre aquela leitura. O link do Órbita a gente tem no chat, tá? Olha lá, a Jajá colocou, é só por exclamação Órbita que aparece o link deste, inclusive se vocês quiserem, assim, será que eu ainda quero comprar? Será que... Vê lá, ó, eu acho que vocês vão ficar mais interessados ainda depois que vocês derem uma olhadinha no Órbita. Gente, deixa eu ver aqui as últimas perguntinhas pra gente poder liberar, né, a Jana, porque a gente tá acostumado a fazer live de 12 horas. A pop da Jana, entendeu? Já tá 1h30 aqui, então vamos pegar leve. Deixa eu ver, peraí. A Almofadinha perguntou quais foram as dificuldades na hora de traduzir esse livro em específico. O que você encontrou, assim, mais desafiador nele? Eu acho que o mais desafiador foi as partes que tinha algumas questões mais técnicas de linguística, porque eu falei, mano, eu não posso errar isso de jeito nenhum. O livro da uma mulher, ela vai voltar pra puxar a perna à noite. Né? E aí, não, brincadeiras à parte é uma coisa que eu não domino e que a autora, por dominar, ela escreveu de forma... Como a Defo mesmo, ela escreveu de forma muito natural, de forma muito intuitiva e leiga, assim. Só que tem algumas coisas que ela fala, umas cláusulas, não sei o quê, de tal língua, lá. Porque são as crianças linguistas falando entre si. E aí eu falava, não, essa parte eu preciso pesquisar bastante, tal. E teve também esse momento de definir o registro de fala dos personagens, porque eu tendi no início a fazer a linguagem dos linguistas também mais coloquial. Aí depois eu falei, não vai rolar. Eu vou ter que fazer essa consistência, essa divisão, e tem alguns personagens que ficam bem no meio. Porque, por exemplo, a criança geralmente vai mais pro coloquial, mas as crianças são linguistas. Então um registro de fala vai ter que ser esse mais elevado para elas também. Então, essa questão. E também teve uma outra coisa que eu tentei fazer, que eu acho que foi meio difícil, eu até falei no videozinho da Aleph, que eu tentei não trazer a minha carga moderna para algumas questões de tradução de forma que não ficasse anacrônico. Então, por exemplo, você falou um trecho da introdução que você leu um pedaço e você falou assim, é que pessoas que abortam podem ser consideradas criminosas, alguma coisa assim. Isso é deliberado. Eu não coloquei mulheres que abortam, eu coloquei pessoas que abortam. Eu não lembro qual era a original, eu não lembro se era people ou se era woman. Não lembro, tá? Mas assim, de qualquer forma, eu deliberadamente usei pessoas que abortam. Agora, dentro do livro, eu não poderia usar isso, porque isso já... Quer dizer, não que não poderia, porque não tá errado falar pessoas que abortam de qualquer forma. Mas é uma coisa que seria um pouco mais anacrônica, já seria dito mulheres que abortam. Mesmo porque até volta até um pouco do que a gente falou, tipo, não tem essa questão de gêneros além do binário no livro, né? Isso. Então, não faria, assim, tipo, sentido com a escrita da autora, né? E algumas outras coisas que, tipo, se eu for traduzir uma coisa contemporânea, eu tenho cuidado de usar uma língua mais neutra e não preconceituosa em vários sentidos. Mas que em alguns momentos aqui, não lembro se tinha alguma coisa, algum termo mais capacitista, algum termo mais racista, mas se tivesse, dito pelos linguistas, se teve, foi um termo que eu tentei racionalmente ali não corrigir, entre muitas aspas, porque isso seria anacrônico. Se ele tá falando ali, se ele tá usando aquele termo, e isso existe uma lógica para você usar aquele termo, né? Então, o lance dos bebês de provê, tá? Eles têm problemas mentais, sei lá, eu não sei exatamente como é que é feito. Como que era no trecho, mas isso era importante manter, entendeu? Não é uma coisa que eu possa ter esse cuidado, entendeu? Agora, opinião minha, tá? Eu gosto disso porque eu acho que quando a gente procura ler livros escritos em outro período, até no atual, mas é bom a gente ter essa perspectiva também do tempo que aquilo tá acontecendo, daquela pessoa principalmente, sabe? Do autor, da gente conseguir fazer uma leitura e que a gente pode apontar pontos racistas, capacitistas, enfim, homofóbicos, no geral, que a gente possa discutir sobre isso, porque se a gente tiver isso corrigido, a gente não tem uma dimensão completa daquela obra, porque
o livro, ele tá num momento histórico, ele está acontecendo num lugar, ele está acontecendo num período e por uma pessoa. E eu acho importante a gente ter esse acesso para poder discutir quem era aquela pessoa também, sabe? E pra basear, tipo, a visão dela de vida na história que a gente tá refletindo. Sim, Sabe? é importante, exatamente. E nesse livro acho que era mais notável ainda, porque era muito importante que ficasse claro no livro e na linguagem que os próprios homens linguistas usavam, como eles eram misóginos, entendeu? Então isso era uma coisa importante, assim. Então eu tomei cuidados nisso, assim, né? E nesse caso, tipo, é proposital misógino, né? Porque a autora quis mostrar isso, né? Então aqui acho que mais que em outro, né, contexto não faria nem sentido corrigir. Mas Exatamente. até nos livros que eu sei que tem gente que faz essa opção, e eu não tô dizendo que a minha opinião é a correta, eu só tô dizendo que é a minha opinião. Eu acho que eu não gosto, sabe? Eu gosto de encontrar aquilo e problematizar aquilo, sabe? Pra sim ou pra não, sabe? Assim, ter esse poder de ler do jeito que foi feito pra que eu me interesse em pesquisar quem ela é aquela pessoa, entendeu? Sim, sim. E aí, gente? Fechou? Fechou? Fechou, fechou? O pessoal tá concordando com essa, né, com essa questão do sentido. Já marcou ali pra vocês acompanharem, gente. Inclusive, lá, já marcou, gente. Poxa, já foi atrás dos links da Jana. Já clica aí, ó, o arroba da Jana. O link do site pra vocês acompanhar os outros projetos. A Jana também tem um servidor no Discord com os projetos dela que vocês podem acompanhar, tá? Não deixem de clicar. Tem grupo de escrita, então pra quem escreve, pra quem traduz. Tem bastante escritora aqui nesse chat, gente. Olha aí, aproveita, entendeu? Milhões, é dica de milhões, sabe? Vocês estão tendo uma oportunidade. Posso fazer uma coisinha rápida aqui de uma exato que vai rolar no sábado? No sábado a gente tem grupo de escrita, né? Que tem lá o link certinho lá no site. A gente tem grupo de escrita e a gente vai fazer um encontro especial falando sobre a submissão da revista Supra Suma. Não sei se aqui alguém vai escrever. Mas do meio-dia e meia, a gente vai abrir, eu e o Diogo Ramos, né, que somos os dois membros do Fantástico Guia, a gente vai falar sobre isso. A gente foi publicado lá, então é legal. Mas isso tá tudo no site, dentro do nosso servidor lá, tem tudo certinho. Pronto, gente. Então, por favor, tá? E por favor, leiam um livro, consumam um livro. Vocês viram que é um ótimo livro. Livro muito lindo. Ele é muito lindo. Fisicamente, ele é perfeito. Lindo. E acho que o bate-papo de hoje ficou claro que a gente precisa, né, dar mais destaque aos tradutores, né? Eu sei que tem tradutor no chat também. Aos tradutores. É muito legal que a Aleph sempre acredita o tradutor. Ai, não sei se dá pra ver. Acredita o tradutor na quarta capa, que não é uma coisa comum, que eu acho que é muito legal. Sim. Aleph, obrigada. Uma época atrás eu falei, gente, eu acho que tinha que vir assim aqui, sabe, ó. É engraçado isso aqui, ó. Chegou esses dias um livro que eu traduzi pra VEC e eles me acreditam. Na capa. Eu acho isso bem legal. São poucas editoras que fazem isso. Porque é um trabalho, gente, é um trabalho minucioso, tipo, tem você também, sabe? Quando a gente pega uma obra no original, só tem, lógico que tem, né, por trás a editora ali, né, um copydesk, um negocinho ali, Sim, mas a essência em si é somente do autor, assim, né? E quando a gente tem uma tradução, acho que a gente tem muita essência do tradutor também, porque você faz opções na hora de traduzir, você faz escolhas, como você acha que aquilo vai, né, e inclusive cultural, né, qual que é a sua opção para escolher tal palavra ou tal contexto, de acordo com a cultura que te é nativa, né, então a tua cultura, a cultura que você sabe de quem vai ler, então, tipo, passa por esse processo, então passa a ter mais uma pessoa interferindo diretamente lá, naquele texto, então acho muito importante a gente conhecer os tradutores e acreditar os tradutores, né. Algumas correntes dizem que o tradutor é um coautor do livro, né? De certa forma, ele é, principalmente. A gente tinha no passado uma corrente de tradução bem diferente, né? De, tipo, modificar o livro, editar o livro quando você traduz. Hoje a gente não faz mais isso na maioria das vezes. Mas, enfim, é uma coisa legal aí de pensar. Então é isso, gente. Eu vou agradecer a Jana por ter... Gente... Foi muito bom e fluiu muito nosso bate-papo. Tipo, eu tava assim, né? Porque foi a primeira vez, né, Jana, que a gente conversou, assim, a gente não tinha contato. E sempre dá aquela insegurança, né? Será que vai fluir? Será que vai bater? Será que vai dar certo? E eu achei que deu muito certo.
Foi muito legal, também adorei. Adorei o convite, adorei a proposta. Achei muito legal também você fazer o clube de leitura, porque é muito legal ver mais pessoas falando sobre o livro, falando sobre a tradução e tudo mais. Então, adorei. Ai, muito obrigada, viu, por ter participado, de verdade. Adorei, foi muito legal. E legal saber também que vai ficar no YouTube, porque daí eu também Vai, vou dar depois pra vai. quem não pôde. Eu vou Mas, gente, editar. ai, vou ter aula, não vou poder assistir, não sei lá, claro. Sim, tá aqui. Eu vou editar, né, com os, assim, tirando essas partes de conversa, sabe? Pra ficar mais conciso pra pessoa, né, tipo, se sentir mais ali. Vamos assistir aqui. Então, acho que eu vou fazer isso na semana que vem, logo mais já tá disponível. Fechou. Fechou, então. Um beijo, Jana. Obrigada. O chat te adorou, tá? Depois, se você quiser, você consegue voltar no Void e fica, o chat fica. Então você consegue ver ali, se você quiser, dar uma, né, uma curiada ali. O chat te adorou, tá o pessoal aqui agradecendo, tá? Falou que foi muito legal. E obrigada. Obrigada, viu? Tchau, gente. Até a próxima. Espero que tenha próximas. Sim, com certeza. Vamos Que, lá, ó, vamos ver se vou falar. Vamos falar aí. Editoras, olha lá. Vamos fechar aqui, ó, as traduções da Jana, porque deu match aqui. Foi bom o bate-papo. Beijo, linda. Obrigada. Tchau.